Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! Nesta série de lições bíblicas, estamos estudando a eclesiologia, é o estudo da natureza da igreja, da sua essência e dimensões. Nesta aula, iremos comentar os pontos relacionados à extensão confessional da igreja, a extensão local e espiritual e a extensão comunitária da igreja. Agora pegue a sua revista e nos acompanhe na leitura do texto áureo, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. A verdade prática nos diz o seguinte: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Vejamos agora os objetivos dessa aula. Primeiro objetivo: descartar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo objetivo: apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro objetivo: elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Nos acompanhe agora na leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas, antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Primeiro ponto: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Comentaremos sobre a natureza da igreja em relação às suas dimensões. Fundamento na palavra, habitada pelo Espírito, que faz parte da igreja que anda no Espírito.
Uma igreja só é verdadeira se estiver fundamentada nestes dois pilares. Primeiro, na palavra encarnada, que é Cristo. João capítulo 1, verso 1 e o verso 14 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, segundo nas Escrituras Sagradas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14 a 17 nos diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A verdadeira igreja não divide Cristo e as Escrituras com narrativas pluralistas modernistas. As igrejas que abandonam a palavra de Deus não podem ser classificadas como fazendo parte da igreja de Jesus Cristo, porque Cristo é a palavra viva. A verdadeira igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. É o Espírito Santo que convence o pecador do seu mau caminho. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É somente o Espírito Santo. Olha o que diz Atos capítulo 16, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor, olha o detalhe, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O cristão regenerado, que congrega em uma igreja habitada pelo Espírito Santo, passa também a andar e ser dirigido pelo Espírito Santo. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O fracasso na caminhada espiritual da pessoa que foi regenerada só acontece se não andar na esfera do Espírito. Ou seja, se esta pessoa não deixar o Espírito Santo comandar a sua vida, ela poderá fracassar. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Jesus assevera em Mateus, capítulo 16, verso 18. Edificarei a minha igreja. A palavra grega primária para igreja é eclesia, composta da preposição ek, que quer dizer fora de, e o verbo kaleo, que quer dizer chamar. Denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. No Novo Testamento, esta palavra igreja, ou no grego eclesia, tem uma aplicação mais sagrada. Ou seja, aqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão com Jesus Cristo, e que se tornaram cidadãos dos santos e da família de Deus. Segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. Comentaremos também sobre a natureza da igreja em relação às dimensões, local e visível, as particularidades da igreja local, universal e invisível. Como eclesia, que é a tradução grega para igreja, também é pertencente a um local, a um espaço geográfico,
sendo visível a todos e sentida por todos, vista por seu espaço físico, podendo ser grande ou pequena, e sentida por estar dentro da mesma dimensão de verdade, em que Cristo é a palavra encarnada e as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus revelada ao homem. A Igreja de Cristo é apenas uma, professando os mesmos pilares, mas em suas localidades, cada igreja possui a sua própria forma de agir, de realizar a obra. Por exemplo, mencionando a liturgia da igreja que eu congrego, a Assembleia de Deus, no culto público de uma igreja que possui muitos grupos internos, a liturgia é de um jeito. Em uma igreja com menos grupos internos, a liturgia deste culto público já é diferente, como também em relação à proximidade dos membros. Pode ser diferente, porém não existe divisão. Um exemplo bíblico que podemos observar é a igreja em Jerusalém, formada principalmente por judeus, e a igreja em Antioquia, formada na sua grande maioria por gentios, que não são judeus. Vejamos Atos capítulo 11, do verso 20 a 22, que nos diz: E havia entre eles alguns homens ciprianos e cinerenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. A existência da igreja local é um fato, pois fazemos parte dela. Contudo, ver essa igreja sobre uma perspectiva universal torna-se um pouco mais difícil de mensurar. Porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a Igreja Universal é invisível, formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão na glória. Por exemplo, cristãos da Nigéria, cristãos do Japão, sendo homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças regenerados, não importa de onde são, que cultura são, que distância estão, todos fazem parte da Igreja de Cristo. E eu posso chamá-los de meus irmãos, como também os que já estão na glória, que lutaram para que o legado do Evangelho continuasse, onde hoje temos o privilégio de fazer parte. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ponto 3. A igreja na sua dimensão comunitária. Comentaremos também a natureza da igreja em relação às suas dimensões. Igreja é una, unidade na igreja, diversidade na unidade. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio das perseguições, ele consegue por meio das divisões, onde claramente é visto que o cerne da divisão começa pelo afastamento da palavra de Deus, do direcionamento do Espírito Santo, fazendo o homem tomar suas próprias conclusões sem consultar o Senhor. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos. Se quisermos perseverar na unidade da igreja local, devemos perguntar a nós mesmos o que Jesus faria, o que Jesus diria. Efésios capítulo 4, verso 3 nos diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então devemos procurar pela unidade, guardar a unidade, pois ela é o vínculo da paz, não havendo divisões. Paulo escreve à igreja de Filipos para que sintam o mesmo que ele sentia pela igreja, pelos irmãos, pelo Evangelho, pelo mover do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, verso 2 e 3 nos diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor,
o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Estes versos explicam a necessidade da igreja ser unida em oração, em adoração, em comunhão, em amor, porque é a função do corpo. Não existe melhor ou pior, grande ou pequeno, mas cada um desempenha um papel específico para que o corpo viva, para que o corpo esteja bem e seja vitorioso. Chegando então à diversidade na unidade, como a leitura bíblica em classe nos esclarece sobre o corpo possui vários membros para funções específicas, mas não estão separados do corpo. Fazem parte da unidade, da mesma forma a Trindade Santa. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Os cristãos devem buscar essa unidade, não sendo uma unidade uniforme, porque somos diferentes, com maneiras e manias diferentes para fazer as coisas. Mesmo assim, somos um em Cristo Jesus, para perseverar no mesmo alvo. João, capítulo 17, verso 20 a 23 nos diz: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. E Romanos, capítulo 12, verso 10 nos diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Há 3 temas que sempre são encontrados juntos em passagens do Novo Testamento, que é o corpo de Cristo, os dons espirituais e o amor. O nosso relacionamento com os outros cristãos deve ser definido pela participação conjunta em um único corpo. O nosso serviço aos outros cristãos deve ser definido com o uso dos nossos dons e capacidades para servi-los. E a nossa postura para com os outros cristãos deve ser de amor ativo e cuidado. Unidade, serviço e amor nunca estão separados nas Escrituras. Sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor, não pode haver qualquer experiência de unidade. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais um comentário das lições bíblicas.